com pontualidade. Bem-vindos, bem-vindos a todos, os nossos participantes que estão na sala, que estão entre nós. Muito obrigada pela vossa participação na Escola de Verão. Muito obrigado também a quem nos está a ver pelo live stream do Facebook e live, por os seus comentários, são bem recebidos. E, sem mais, eu passaria aqui neste momento a palavra ao David Guerreiro, que vai ser o moderador desta próxima mesa, que vai fazer aqui o favor de nos moderar. O David Guerreiro, eu faço aqui uma breve apresentação, ele é o embaixador para Portugal do Value Based Healthcare Center Europe, e portanto ele é que é o embaixador para Portugal desta instituição de acreditação, e é também o Sales Management da Johnson & Johnson, uma empresa de todos nós conhecida. Ele é mestre em Gestão de Serviços e Unidades de Saúde pelo ISCTE, licenciado em Enfermagem pelo ESEL e também Gestão de Empresas pelo ISCAL. Tem como hobbies, que é fanático por tecnologia e running. De maneira que, David, bem-vindo e, sem mais, passo-lhe a palavra e a intervenção desta mesa, que tem agora a duração de 1 hora. Paulo, muito obrigado. Agradecer-lhe a oportunidade, agradecer estar aqui nesta mesa redonda. É ótimo estar aqui, é ótimo vir falar e ter a oportunidade de falar de Value Based Healthcare e, acima de tudo, é ótimo estar com as minhas colegas de mesa que eu passaria a apresentar. Portanto, hoje vamos ter a Ana Hertz connosco, que está no Brasil. A Ana é a diretora de operações da Way to Value, uma consultora na área do Value Based Healthcare, quer de educação, quer de implementação. Além disso, é fundadora do consórcio de Time Driven Activity Based Costing, que eu acho que a Ana vai ter a oportunidade de falar-nos um pouco sobre esta metodologia mais à frente. A Ana tem vários trabalhos publicados na área do Time Driven, é formada, portanto, em Engenharia de Produção e nesta área tem vários títulos académicos, desde pós-graduação, desde mestrado e o último um doutoramento em parceria com a Faculdade de Stanford. Eu vou passar a apresentar a Anne Gobel, apesar de eu não a estar a ver, mas eu penso que está aqui, está connosco. Ótimo, ótimo. A Anne é CEO do Grupo Prológica, é cofundadora da Way to Value, é embaixadora para o Value Based Healthcare Center Europe para a área da tecnologia e da data, e é licenciada em Gestão e Finanças e licenciada em Economia. Tem o certificado de Green Belt e é uma das Train the Trainers para a área do Value Based Healthcare. A Márcia Mecadici, também connosco no Brasil, é médica cardiologista, mestre e doutorada nestas áreas, um vasto currículo na área do Value Based Healthcare, tem um MBA em Gestão de Saúde, Green Belt em Value Based Healthcare, a embaixadora para o Brasil do Value Based Healthcare Center Europe e é mentora e desenvolve ações de educação na área do Value Based Healthcare e, para além do mais, pertence ao grupo do American College of Cardiology na área do Value Based Healthcare. Nossa intenção com esta mesa não é voltar a falar sobre conceitos base de Value Based Healthcare, porque eu acho que já é uma informação bastante disseminada entre nós, principalmente em Portugal. O objetivo é nós discutirmos de forma aberta o valor em saúde, o que é valor em saúde e o que é esta metodologia, o que é que esta metodologia nos traz ao ecossistema da saúde. E desde já começava por pedir a intervenção da Márcia, no sentido de falarmos do que é valor, o que é realmente valor em saúde e como é que este conceito neste momento está normalizado. Márcia, podia-nos ajudar? Obrigada, Davi, Paulo, agradeço muito estar aqui com vocês, com a Amy, com a Ana. Eu acho que é muito importante isso, Davi, porque boa parte do que a gente tem visto que dificulta a implementação é talvez um não alinhamento de conceitos. Então, quando se sentam diferentes stakeholders, pagador, prestador, a indústria à mesma mesa, a gente primeiro precisa sentar e entender o que é valor e o que une todos esses stakeholders em torno desse conceito.
E valor sempre vai ser visto pela ótica do paciente ou da pessoa, porque hoje a gente, embora tenha começado a falar muito de valor em saúde com foco em doenças que custavam muito caro, hoje a gente entende que a gente precisa mudar o foco para a saúde. Então, valor são os resultados que eu consigo entregar em termos de saúde para a pessoa em relação aos custos. E entendendo custos como eliminação de desperdício, não e jamais interferindo na qualidade da assistência. Então, eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que ter muito claro é isso. E o segundo conceito é por que nós estamos discutindo isso de forma tão importante. Porque há um total desalinhamento entre o que, de fato, a gente deveria prover como sistema de saúde, que é recuperar a saúde e reduzir o sofrimento, e a competição que nós vemos hoje, que é basicamente atrelada a volume de procedimentos. E foi esta competição, talvez um pouco desalinhada desses objetivos, que trouxe a estratégia de Value-Based Healthcare. Uma estratégia em que você tenta resgatar e mudar a ótica de uma competição baseada em volume que acabou sendo perversa, porque acabou havendo uma barganha de preço, né? Então, para se conseguir volume, e isso acabou sendo nem uma competição de soma zero, isso é uma competição de soma negativa, em que todos perdem. Sem dúvida. E o que o Value-Based Healthcare propõe, que é uma nova visão, uma transformação, em que a gente vai medir os resultados e vai competir com base nesses resultados. Sem dúvida, e eu acho que aqui a Márcia poderia também nos abordar um bocadinho a questão dos resultados. Todos nós sabemos da fórmula mágica, por assim dizer, de Michael Porter e de Elizabeth Tisberg, relativamente ao valor, em que essa fórmula dá-nos como numerador o delta outcome dos resultados de saúde do doente. Como é que a Márcia acha que estes resultados em saúde, como é que os podemos interpretar, como é que nós os podemos colher, qual é a importância destes resultados em saúde do doente? Eu acho que um ponto muito importante na coleta dos resultados é que eles não estejam limitados a resultados clínicos imediatos, como, por exemplo, mortalidade, complicações, taxa de infecção, porque eles dizem muito pouco para o paciente. Certo. Nós precisamos começar a olhar o que é valor na ótica do paciente, e cada vez mais proliferam os experience groups, em que você passa a perguntar para o paciente o que é importante. E aí vem o clássico exemplo do câncer da próstata, né? Que a Martini Clinic conseguiu se diferenciar tanto, em que, quando eu vou selecionar um hospital para fazer uma cirurgia de próstata, a preocupação de um paciente que tenha um câncer localizado não é a taxa de mortalidade, porque ele sabe que ela vai ser baixa e você vai ter os hospitais muito próximos. Agora, quando eu olho questões que impactam a qualidade de vida após a cirurgia, como disfunção erétil ou incontinência urinária, aí você de fato está falando a linguagem do paciente, porque esse resultado impacta a qualidade de vida dele no longo prazo e fazem com que ele possa realmente escolher um prestador que tenha melhores resultados no que é importante na ótica dele. E eu falei de próstata, mas poderia ter falado de um atleta que tem uma lesão no joelho e que faz uma cirurgia que quer voltar a praticar esporte. Então, para ele, o resultado é muito diferente de um senhor de 80 anos que queira fazer uma cirurgia de joelho. Então, a gente entender na ótica do paciente quais são os desfechos e esse sim ser valorizado na hora de definir custos. E na comparação, eu tenho a este custo o retorno do paciente às atividades que ele considera importante em um tempo maior ou menor, a um custo maior ou menor. Ok. Portanto, diríamos que o paciente está no centro da tomada de decisão, ao fim e ao cabo, e que nós estamos à procura dos resultados que realmente importam para o paciente, tendo em conta que existe uma equipa multidisciplinar, as IPUs, as Integrated Practice Units, que estão à volta desta condição médica, certo? Exato. E aí eu queria adicionar um comentário. A gente fala muito do empoderamento do paciente. O paciente é capaz de tomar decisões, o paciente é capaz de fazer escolhas. E a gente precisa entregar métricas para eles. Claro. Né? Com base em que ele vai fazer isso, mas tem um passo além, que é guiá-lo nessa decisão.
eu não acredito, e muitos estudiosos de VBHC, nós não acreditamos que o paciente vai ser absolutamente autônomo. Ele precisa ser guiado por um time, por uma equipa de cuidados que guie a tomada de decisão. Eu não acho que a gente vai deixar isso 100% por conta do paciente, mas é nossa obrigação prover essas métricas e ajudá-los na tomada de decisão. E essa equipa terá que ter formação específica, terá que pelo menos conhecer as bases do Value-Based Healthcare, certo? Eu acho que esse é um ponto fundamental, Davi, porque ainda existe um baixo grau de conscientização dos profissionais da área da saúde em torno do que é Value-Based Healthcare. Certo. E isso só se faz por meio de educação. Nós fizemos uma enquete com médicos, 1.000 médicos aqui no Brasil, ao ano passado, e nós percebemos que menos de 1/3 consegue, ou tem esse awareness do que é Value-Based Healthcare. Claro. E quando eu comparo 2 grupos de médico, o médico que é gestor, 80% sabe do que a gente está falando. Certo. Mas menos de 20% de quem está na linha de frente, de fato, gerando valor, porque está atendendo o paciente, entende esse conceito. Então, um conceito que ainda está muito no nível da gestão e que nós precisamos ter planos educacionais. Eu acho que esse é um papel importante. E aí vem um segundo ponto, né, que levou, na verdade, todos nós estarmos juntos, que é a barreira da língua. Claro. Então, existem muitos cursos hoje na Harvard ou no Value-Based Healthcare Center Europe, mas você precisa ser fluente em inglês para fazer uma parte deles. Então, eu acho que também pensar em duas vertentes, em educar, criar soluções para educar os profissionais e pensar em métricas validadas para essas línguas. Então, tanto do lado do paciente quanto do lado dos profissionais de saúde. E a Márcia, apesar de nos ter falado bastante dos pacientes, das métricas, das equipas, nós sabemos que na fórmula também temos o numerador e temos o denominador. E no denominador, neste caso, Ana, os custos. Os custos é algo que está sempre na nossa cabeça. Que custos, o porquê desta importância dos custos e como é que nós devemos olhar os custos numa ótica de Value-Based Healthcare? Obrigada, Davi. Boa tarde, bom dia a todos. Sim, acho que dentro da equação, eu e a Márcia, a gente costuma brincar com o numerador e o denominador da equação. E a variável custos, ela é tão importante quanto, né, a gente avançar em formas de melhor coletar desfechos, ter medidas corretas para avaliar os desfechos de saúde ao longo, né, de toda a cadeia do cuidado. E para custos não é diferente, né? Onde começa e onde termina a informação de custos. O porquê que o custeio baseado em atividades e tempo tem sido posto como padrão ouro de metodologia para avaliar custos num contexto de Value-Based Healthcare tem muito a ver com esse pensamento de entender custos também ao longo da cadeia de cuidado. Porque basicamente o que a gente faz ao utilizar o custeio por atividade e tempo é entendendo, né, todas as atividades às quais o paciente é submetido ao longo do seu tratamento, que pode começar, geralmente começa antes da chegada da instituição de saúde e termina depois, mas a gente, né, consegue então acompanhar todas as atividades às quais ele vai sendo submetido e quanto essas atividades custam, né? Substituindo, basicamente, ao invés de eu falar em atividades, eu vou dizer que essas atividades são formadas por tecnologia, por profissionais de saúde, por estrutura hospitalar, e cada uma dessas variáveis tem um valor hora, né, um valor minuto atribuído, e o paciente, né, vai consumindo minutos, horas dessas atividades, e assim a gente compõe essa informação de custos. No momento que eu faço, né, um trabalho de custos com esse olhar, né, e com essa abordagem, além de gerar informação de custos, a gente passa a desenhar todas as nossas jornadas, né, de cuidado do paciente e enxergar oportunidades de melhoria, né, de redesenho de serviço de saúde. Aqui no Brasil, a gente tem alguns casos, né, alguns exemplos que a gente já trabalhou de comparar, né, procedimentos cirúrgicos. Agora a gente tem trabalhado muito com Covid, com AVC, e entender como é que o fluxo de cuidado é feito, né, em cada uma das instituições, hospitais que poderiam ser comparáveis, hospitais públicos, hospitais de escola, e entender que, na verdade, né, esse processo de cuidado tem variado muito, a variabilidade é muito grande entre as instituições, e há, né, a oportunidade de a gente identificar os benchmarkings e esses benchmarkings inspirar, né, as melhores práticas, melhores formas, né,
de tornar o processo de cuidado mais eficiente, consequentemente cost saving, né? Claro. E dado que é uma variável da equação de valor, no momento que eu identifico uma oportunidade de reduzir custos sem, né, impactar em desfecho, a gente está também contribuindo, né, para gerar valor. Então, acho que custos com certeza, né, uma variável de extrema importância, mas hoje a capacidade de medição de custos ela ainda é muito míope, né, muito falha, principalmente nesse sentido de entender custo real, individual por paciente. As informações de custo são muito médias, né, infelizmente ainda nos sistemas de saúde. Ana, mas concordava comigo se eu afirmasse que esta avaliação de custos não pode estar independente dos resultados em saúde. É por isso que é uma fórmula e é por isso que elas são interdependentes, certo? Com certeza, né? Primeiro, a gente costuma dizer, primeiro, né, a gente garante ou almeja melhorar os desfechos, e em segundo momento a gente, né, garante essa melhoria de desfecho sem que os custos incrementem. Acho que a definição de valor fala sobre isso, né? Entregar os melhores desfechos que importam para o paciente sem gastar muito, né, para alcançar essa melhoria, né? A gente tem um avanço tecnológico. Desculpa, pode falar. Sim, não, ia dizer que esses custos nós precisamos de dados. E aqui eu iria passar a palavra à Anne, porque parece-me a mim que uma das grandes dificuldades que nós temos são os dados em inexistência ou a forma, e há bocado tivemos quem esteve antes, ou estivemos a falar de interoperabilidade, estivemos a falar de dados e de recolha de dados, e parece-me que existe aqui uma lacuna de como nós podemos escolher dados. E Anne, ninguém melhor para tu nos falares um bocadinho desta parte mais de informação, de recolha de dados e como é que a tecnologia pode nos ajudar relativamente a esta metodologia de Value Based Healthcare. Sim, obrigada, David. Boa tarde a todos. De facto, nós temos visto no painel anterior que a realidade aplicacional da saúde é complexa e muito paradoxal. No fundo, nós, nos últimos anos, nós temos assistido a um aumento considerável da informação e do registro da informação nos sistemas informáticos, mas, por outro lado, nós temos visto que este crescimento tem sido feito de uma maneira muito destruturada, não é? E hoje nós temos a informação em silo e que dificultam mesmo a utilização deste registro. Portanto, eu acho que hoje nós vimos isso, já temos consciência que nós temos que fazer alguma coisa com os dados, e há muitos hospitais que já têm feito o caminho para poder começar a estruturar os seus dados, porque a informação, ela existe, não toda essa informação que tem que ser utilizada e deve ser utilizada na medição dos outcomes. Eu acredito que nos custos nós temos, mas na medição dos outcomes nós ainda não temos todo. E, portanto, já há muitos hospitais que estão neste caminho, que desenvolveram e que criaram plataformas interoperáveis de Business Intelligence, que são interligadas com todos os sistemas e que vão permitir recolher toda a informação que vai ser necessária ao longo da cadeia de cuidado do paciente e também depois, na sua fase de recuperação para a avaliação. Ou seja, há também muitas aplicações que existem, soluções que existem hoje de recolha de outcome, por exemplo. E eu, pessoalmente, eu acredito que, em termos de estruturação, se as entidades, os hospitais hoje continuam neste caminho de criar plataformas únicas que detêm todas as informações que estão nas aplicações atuais, podem criar uma plataforma de recolha de outcome, onde vai poder ser medido os outcomes. Podem ter também um módulo para recolher e calcular o custo da cadeia de cuidado do doente e terão, no fundo, um ambiente de dados necessário para poder tomar as decisões e, de facto, avaliar a geração de valor a partir da tecnologia. Ok, obrigado. Eu concordo. Eu acho que a tecnologia, se nós pensarmos no Pentágono que o Michael Porter nos apresenta, quando define toda a metodologia de Value Based Healthcare, a tecnologia é transversal. Nós temos vários pontos, mas a tecnologia é transversal. E depois de vos ouvir, quer a falar dos resultados em saúde, quer do custeio e como a tecnologia nos pode ajudar, eu acho que nós temos que começar a dar o próximo passo. E para isso eu ia pedir à Márcia e à Anne para nos falar de situações reais. Como é que o Brasil neste momento está a implementar Value Based Healthcare? Porquê é que está a implementar Value Based Healthcare? Quais os papéis
que os diferentes stakeholders dentro do ecossistema estão a ter e como estão a impulsionar no Brasil. Eu acho que esta partilha poderia ser interessante, principalmente para o nosso mercado, para o mercado português, uma vez que o Brasil apresenta já alguns resultados e apresenta alguns exemplos que eu acho que podem ser interessantes. Márcia e Ana poderiam partilhar alguns dos exemplos, principalmente também à volta e na ótica do reembolso, que pode ser interessante. Está mudo, Márcia. Eu estou muda. Eu vou começar falando dos resultados em saúde, que no Brasil nós chamamos de desfechos. Existe uma iniciativa do ITIOM, já desde 2017, portanto, existem cerca de 17 a 20 hospitais hoje no Brasil que já recolhem dados com base em standard sets do ITIOM nas áreas de ortopedia, cardiologia, oncologia. É uma iniciativa que ainda está voltada para os hospitais privados, porque é uma parceria da Associação Nacional de Hospitais Privados com o ITIOM, porém já é uma iniciativa considerável. O que nós ainda não temos, a partir deste esforço de coleta, Davi, é um uso efetivo desses dados. Então, nós não vemos esses dados sendo usados ainda nem para comparar esses hospitais, né, e nem para fazendo parte do atendimento do paciente. Então, eu acho que é um começo. Na América Latina, nesse estudo que eu conduzo em 70 hospitais, em Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México, essa é a única iniciativa com ITIOM, por exemplo, identificada nesta região. O que a gente observa é que na região como um todo, mais da metade dos hospitais já coletam desfechos de alguma maneira, desfechos reportados pelos pacientes, mas menos de 10% utilizam de alguma maneira o que está sendo coletado. E aí é uma outra questão que a gente sempre discute no valor, né? Colete dados sobre os quais você possa agir. Então, senão você aumenta custo, né, Ana? E aí a equação de valor piora um pouquinho, porque eu trago um elemento que, claro, eu tenho que ter uma estrutura, como a Anne comentou, preciso ter uma estrutura para coletar, seja com pessoas ou mais tecnológica, mas se eu não uso a informação, aí eu não trouxe, de fato, ganho para o sistema, eu trouxe custo. Márcia, Então, Márcia, só um ponto. Concordava comigo, ou concorda com a afirmação de que, primeiro, é fundamental nós criarmos uma metodologia de recolha de resultados em saúde, que a Márcia referiu-se ao ICHAM, mas existem outros standard sets, mas é fundamental nós conseguirmos fazer uma recolha de resultados que no futuro se possam ser comparáveis, eu diria numa gíria, possamos comparar laranjas com laranjas ou maçãs com maçãs, certo? Exato. Daí a importância da padronização, né? Se cada um resolve coletar com a sua própria pergunta, ao final nós também não vamos conseguir dar para o paciente o poder de decisão, porque ele não consegue comparar maçã com maçã, como você acabou de falar. E estes standard sets serão o mínimo, ou seja, porque acho que há uma ideia que os standard sets, há uma ideia generalizada que estes standard sets são limitadores. Mas não, estes standard sets são a base. Cada um, depois das outras unidades, poderá adicionar outras questões ou outros questionários que acho que são relevantes. Mas temos é que ter todos o mesmo questionário base, certo? Temos que combinar. E, na verdade, eu gosto muito da base Promise, porque ela faz exatamente isso. Ela dá uma lista de questões padronizadas e você vai lá e escolhe as que fazem sentido para a sua prática. Porque uma outra coisa importante na recolha de desfechos nós precisamos ter uma quantidade adequada de perguntas ou de indicadores a coletar. Não dá para fazer 50 perguntas para o paciente, né? Claro. Dificilmente você vai usar. Então, a gente costuma dizer, aí, voltando lá para os conceitos de BBHC para o Michael Porter, que nós temos 3 níveis de coleta. Um nível que é sobreviver e ter uma recuperação funcional no curto prazo. Um nível em que a gente olha se tem complicações relacionadas ao tratamento e ao retorno às suas atividades usuais, seja ao trabalho, seja à escola. E no terceiro nível, quais são as consequências de longo prazo do tratamento? Será que eu tive por exemplo, uma mulher com câncer de ovário que ficou infértil? Isso é uma consequência de longo prazo. Ou um tratamento de câncer de mama que recorreu dentro de um determinado intervalo. Então, nesses 3 níveis hierárquicos, que a gente costuma recomendar lá no nosso curso de Greenbelt escolham
1 a 2 indicadores por cada nível para começar. Não mais do que 7, 8 indicadores, porque há um aprendizado, há uma curva de aprendizado na coleta, há uma curva de aprendizado em como se vai utilizar depois esses indicadores, e especialmente se a gente vai para a sua segunda parte da pergunta, que são os modelos de remuneração, eu tenho que ter métricas muito claras, objetivas, dentro de um tempo definido, em número reduzido. Então, é muito mais complexo do que simplesmente aplicar um standard set, como você estava falando, Davi. Certo, certo. Ana, e relativamente aos custos, o que é que estamos a fazer no Brasil? Pode partilhar alguns exemplos? Percebemos com a Márcia que já existe no Brasil grupos de hospitais que se juntaram através de um chapéu para começar a recolher dados de uma forma standardizada e com um protocolo, neste caso do ISHOM. E em termos de custos, o que é que pode partilhar connosco? Eu acho que tem duas abordagens, assim, complementando a fala da Márcia. Aqui no Brasil, a gente também percebe algum movimento considerável já de operadoras, né? Então, operadoras que estão, talvez startaram o processo em alguns estados brasileiros de forçar, né, uma cadeia de remuneração por valor, mas iniciaram ainda, são alguns relatos assim, bem recentes, mas que iniciaram muito a operadora, né, tentando puxar a cadeia, né, dos hospitais e outros stakeholders envolvidos para que sim se comece a haver uma migração, né, no modelo de remuneração. Só que isso, né, dentro de um ambiente, como a gente falou antes da primeira pergunta sobre custos, também requer, né, que principalmente as instituições, né, os hospitais, tenham maior capacidade de controle de custos, até para que consigam, né, entender o real custo e conseguir ter uma remuneração adequada, né, pelo quanto isso está custando ao hospital. E dentro do sistema público de saúde, da mesma forma, né? Hoje, o sistema público de saúde brasileiro enfim, o maior sistema público de saúde do mundo, uma população enorme, sujeita, né, 75% da população brasileira está abaixo hoje do sistema público de saúde, que remunera basicamente, né, por pacotes, né, por procedimentos as instituições públicas de saúde aqui no país. E, ao mesmo tempo, né, se percebe o quanto não se conhece, na verdade, não se conhecia, não se conhece muito pouco ainda de custos reais, né, dentro das instituições. E com essas, acho que, né, iniciativas que foram acontecendo tanto na saúde suplementar, puxado no primeiro momento por operadoras, algumas, né, necessidades também do Ministério da Saúde, do Sistema Público de Saúde, começaram, né, a haver, sim, umas iniciativas da gente fazer estudos grandes de custos no Brasil, e isso já tem aí uns 5, 6 anos que a gente tem trabalhado em grandes pesquisas nacionais. A linha de transplantes, a gente fez transplante de coração, fez transplante de medula óssea, o AVC a gente tem trabalhado muito agora, toda a linha de cuidado do AVC no Brasil, para transformar a linha de cuidado, né, realmente tornar ela baseada em valor aqui no nosso sistema de saúde. E todas essas iniciativas, eu brinco que geraram uma reação em cadeia, né? No momento que a gente começou a trabalhar a informação de custos usando o TDABC no primeiro estudo, que foi o transplante de medula óssea, a gente começou a conseguir compartilhar com a sociedade o valor, né, que tem por trás da gente entender melhor a informação de custos, e não só ela, mas o como realmente, né, o recurso está sendo consumido no sistema, né? Então, dado que a gente lida com um ambiente de recursos escassos, né, um investimento também, né, muito grandioso, né, o montante é muito elevado, se a gente pensa no Brasil, o tamanho, né, da grandiosidade brasileira, mas a grande questão é como esse dinheiro, esse investimento está sendo usado, e através dos estudos de custo a gente começou a mostrar, né, o dinheiro está sendo usado dessa forma, é assim que os pacientes consomem o recurso do sistema de saúde e custam, né, mas esse custo remete a desfechos mais, né, satisfatórios lá no final, e por isso é justificado, né? Então, eu acho que a gente tem avançado, né, bastante, não só em fazer os estudos de custos, mas entregar para a sociedade, para as empresas, né, toda a cadeia de saúde no país, e também em outros países a gente começa a trabalhar o valor de se conhecer essa informação para geralmente gerar melhorias, né? Assim como a Márcia comentava sobre os desfechos, né, de não é só coletar
a informação, né, só coletar, né, os dados de desfecho, mas usá-los, né, para gestão. E de custos da mesma forma. Eu costumo brincar que quando me convidam para fazer algum projeto de custos, para mim a informação de custos é a que menos, tem graça. Né? Todo o resto, toda essa cadeia que a gente constrói, todo esse pensamento sobre jornada de cuidado, oportunidades de melhoria, é aí que está, né, o encanto, é aí que está a beleza assim, de trabalhar metodologias mais avançadas, investir nisso para conseguir realmente gerar valor de alguma forma, utilizando, né, metodologias de custeio. Davi, eu posso... Só um comentário e depois passo a palavra à Márcia. Eu gosto sempre particularmente de vos ouvir de forma separada a contarem a experiência do Brasil. Porquê? Porque dá-me sempre a sensação que toda a questão de value-based healthcare no Brasil está a ser empurrada, se me permitirem a expressão, separadamente, mas no final vamos todos dar ao mesmo sítio. Porque quando a Márcia fala dos resultados, claramente que os prestadores de saúde é que estão a querer avançar com a recolha de resultados em saúde do doente e juntam-se e criam standardizações e criam protocolos. E depois, por outro lado, a Ana, quando me fala de custos, fala-me de seguradoras, eu já não me recordo da palavra que a Ana utiliza em brasileiro, mas eu sei que é seguradoras que estava-se a referir e fala também de quem paga, não é? E, portanto, é importante nós percebermos as posições de cada um de alguns dos stakeholders dentro deste ecossistema e como é que eles atuam e o que é que eles estão a fazer para nós conseguirmos entregar, então, valor a toda a cadeia e melhorarmos os resultados dos doentes. Eu também aqui posso adicionar também um bocadinho informação de como a indústria e da experiência que eu tenho tido convosco no Brasil também se posiciona e a indústria farmacêutica também está a querer empurrar. Porquê? Porque quer também ter os seus produtos relacionados com os melhores resultados. E isto acredito e quer dar os melhores resultados de saúde possível aos doentes. E portanto eu acho que aqui é a simbiose que faz com que o Value-Based Healthcare seja a metodologia que todos nós andamos à procura e de como é que nós a podemos implementar. Foi ótimo vocês terem partilhado pelo menos os primeiros passos que estão a ser dados, porque eu acho que podem ser alguns dos passos que nós temos que refletir em Portugal e que temos que pensar como é que podemos todos em conjunto nos organizar para começar este processo de Value-Based Healthcare. Márcia, queria dizer mais alguma coisa? Desculpe. Eu percebi que eu não respondi a segunda parte da sua pergunta. Ok. Que era sobre modelos de remuneração. Fazendo um resumo breve, a gente tem 2 níveis de iniciativa e o Brasil hoje está absolutamente dinâmico na questão de experimentação de modelos. Então, nós temos de um lado o governo, via Agência Nacional de Saúde, que lançou um edital ano passado para que as operadoras de saúde, que como a gente chama os planos de saúde, submetessem propostas de modelos que eles considerassem baseados em valor e foram selecionadas 13 propostas que estão sendo analisadas agora e em fase, a gente vai ter esse ano aí, por causa da pandemia, um pequeno atraso, mas existem 13 modelos hoje em análise com a Agência Nacional. Do lado privado, nós temos um predomínio grande do fee-for-service no privado, no lado público predomina o pagamento global, mas já com pay for performance, em que há uma reconciliação e os prestadores podem ser penalizados, não bonificados, mas penalizados de acordo com o resultado. Do lado privado, a gente tem a atenção primária expandindo e a telemedicina basicamente com o modelo capitation, vários acordos já em andamento, alguns ainda fee for service, mas a maioria são capitation. Do lado dos hospitais, a gente tem uma forma que chama pagamento global ajustado, de uma grande operadora aqui no Brasil, e a gente tem, só dentro do projeto América Latina, a gente tem a maioria, é o principal modelo, diferente do fee for service, hoje implantado no nível terciário, e nós temos uma parte já fazendo bundles. Então, ainda bundles de 30 dias, então bundles cirúrgicos, já implementados aqui com garantia de cobertura de complicações, readmissões e visitas em pronto atendimento dentro de 30 dias após o procedimento com um preço único. Compreensivo. Compreensivo. Mas ainda com algumas exclusões, o que não faz um bundle perfeito.
Claro. E então são o que nós chamamos de episodic bundle payments, pagamentos compreensivos por episódio, porque ele está olhando para o procedimento cirúrgico. E existem alguns outros poucos casos de bundles de condição clínica. E aí, basicamente, obesidade e endometriose são os dois exemplos que a gente vê aqui no Brasil. Então, basicamente é isso, é um ambiente dinâmico, estão sendo testados vários modelos, ainda predomina o fee-for-service, mas já várias iniciativas implementadas. Ok, ótimo. Obrigado pela partilha, Márcia. É sempre ótimo ouvi-la a contar estes exemplos e percebermos que existem e que se está a fazer. Eu há pouco, a Ana Edge, falámos de time-driven, activity-based costing. Eu acho que fazia sentido a Ana nos explicar o que é o time-driven e se calhar darmos um pequeno exemplo em termos de uma condição médica que nos referiu, por exemplo, o AVC. Como é que o time-driven está a ser implementado nesta condição médica? Ana, podia partilhar alguns exemplos, esse exemplo e a sua experiência? Claro. Bom, acho que a premissa fundamental para a gente entender a informação, a diferença de entender a informação de custos por TDABC e um sistema tradicional de distribuição de custos, como o centro de custos, por exemplo, é que quando a gente utiliza o TDABC, a gente está pegando, né, a partir do paciente, fazendo o que a gente chama de custo bottom-up, né? Então, a gente está avaliando o consumo de recursos desse paciente e valorando esses recursos. Enquanto num sistema tradicional de custeio, a gente costuma olhar o todo, né, quanto que esse hospital tem de orçamento, qual é o gasto global, e dividir e ir distribuindo, né, os pacientes que estão, né, internados nas diversas unidades. Então, é um custeio que a gente chama top-down, né, de distribuir ao paciente o outro. A gente vai formando a informação de custos. Consequentemente, quando a gente está falando, né, utilizando o TDABC, a gente gera uma informação que é mais acurada, muito mais precisa e relacionada à real condição clínica do paciente. Ana, Maria, Joana, né? A gente pode entrar no hospital com a mesma doença e a gente tomar, né, caminhos muito distintos, e esses caminhos muito distintos custam diferente, né? Então, o TDABC nos permite avaliar com precisão essa variabilidade de custo em função da condição clínica, e é por isso, né, que ele tem esse apelo muito grande dentro de uma situação de value-based healthcare. Aqui no Brasil, a gente tem vários, né, exemplos já na nossa história aqui de aplicar o TDABC. O AVC, eu acho que é um caso legal, assim, de a gente exemplificar, porque basicamente o que a gente faz, né, para entender o custo do AVC, a gente parte, né, de desenhar o macrofluxo de cuidado, né? Então, desde a chegada desse paciente na emergência, né, da triagem, da confirmação da hipótese do AVC, que recurso ele consome, né? Então, é feito pela enfermeira essa triagem, né? Ele faz a tomografia, entra o neuro, né, para avaliar o exame, sai da emergência, vai para a CTI, vai para a hemodinâmica, vai para a enfermaria, e a gente vai, né, desenhando essa jornada e avaliando os custos, né? No final, quando a gente chega, né, começa a ter Ns maiores, né, base de dados com vários pacientes já mapeados, a gente começa a conseguir entender com precisão as diferenças de custo de um paciente que foi tratado com aspirina, o paciente que foi tratado com trombectomia, que fez trombólise. Então, a gente consegue entender as diferenças de custos e os desfechos que foram observados, né? A gente está conseguindo chegar na informação que, sim, a trombectomia é a tecnologia mais cara. Existem vários estudos de custo-efetividade, né, que sugerem a incorporação da trombectomia, considerando o protocolo clínico também e usando ele com precisão na decisão sobre o encaminhamento do paciente. Mas a gente conseguiu, estar numa perspectiva de usar um radar de valor, literalmente, mostrar que, apesar, né, dela ser mais cara, enfim, ela tem um incremento de custo importante, em relação aos desfechos que importam para o paciente, nesse caso a gente está usando o Ashton do AVC, ela é superior, né, em todas as medidas à terapia convencional, né? Então, não é só custo efetivo, que a literatura já comprova, mas ela também, né, ela gera valor, né, na perspectiva do paciente. Então, esse é um exemplo que agora, né, a gente está trabalhando, mas eu queria, né, também deixar algo que eu acho que é super importante em relação à aplicação do TDABC,
que é a educação sobre o método, né? O método e a informação de custos que ele gera, né? Quando a gente começou a fazer esses estudos, vocês podem ter certeza que inicialmente a gente sofreu um certo preconceito, assim, de, bom, vocês vão fazer um estudo que, né, é detalhado, vai dar trabalho, vão mexer nas contas hospitalares, vão mexer na caixa preta, principalmente dentro do sistema público de saúde. E a gente não desistiu, né? Vamos sim, porque tem todo um propósito por trás. O primeiro ano foi super complicado até que começaram a aparecer os primeiros resultados, né? No momento que a gente começou a compartilhar os resultados, os primeiros estudos foram os de transplante, foi feita a virada de chave, né? Ao mostrar os resultados e poder dividir com a equipe clínica que tudo, né, dentro do ambiente tem um custo associado, e criar esse pensamento, né, de economia em profissionais que talvez às vezes nunca tiveram também acesso e não faz parte da rotina deles pensar em economia da saúde, isso também colabora para gerar uma cultura de eficiência, né? Então eu acho que fazer essa troca, envolver as equipes ao longo de um estudo ou de um projeto de custo é fundamental. É impossível a gente fazer qualquer iniciativa, né, o primeiro pensamento de custeio usando, né, metodologias avançadas sem envolver a equipe, né, clínica que está lá realmente, né, trabalhando. Na engenharia de produção a gente costuma dizer, né, a gente tem que ir para o Gemba, que é a fábrica, aqui a gente também tem que ir para dentro da emergência, tem que ir para dentro E como é que vocês fazem tecnicamente? Tem uma ferramenta específica? Como é que fazem? Que eu acho que é essa a pergunta que está toda a gente agora. O que é que já tem disponível? Já tem ferramentas? Qual é que é o método de recolha dessa informação? Então, algumas coisas a gente já avançou, assim, o ABC é um que a gente criou uma espécie de uma ferramenta ainda em Excel, né, mas a gente tem a intenção de talvez tornar um software, onde a gente consegue já automatizar algumas análises. A gente tem um aplicativo também, então a gente utiliza um aplicativo para coleta de tempos, né, dentro das instituições de saúde. Aqui no Brasil a gente tem vários estudos multicêntricos, então tem coleta no Brasil inteiro. E o aplicativo ajuda muito na acurácia dos dados, né? O pessoal coleta em loco. A gente validou esse aplicativo nos Estados Unidos, né? A gente tem uma pesquisa que confirmou, né, as coletas com aplicativo manual, né, e não houve diferença significativa, assim. Então, nesse sentido, a gente tem tentado avançar, né, na capacidade tecnológica, mas não vou, né, ser hipócrita aqui e dizer que não tem esforço manual, tem sim. Claro. Né? Então, pegar o exemplo do Covid, hoje no Brasil a gente tem 10 hospitais coletando custos, né, enfim, pelo TDABC de pacientes Covid, vai ter mais de 6 mil pacientes nesse estudo. Cada hospital tem 1 ou 2 mestrandos, né, trabalhando também nessa coleta de dados e na revisão de prontuário. Então, ainda, né, se faz muita revisão manual de prontuário para se fazer os estudos de TDABC, e é onde há uma grande oportunidade tecnológica também de se avançar em algoritmos de inteligência artificial, para que a gente consiga extrair informações, né, na verdade, estruturar dados, né, em cima de dados textos não estruturados das evoluções médicas. Né? Eu acho que a Anne vai poder falar melhor que eu. Era isso, e foi ótima essa passagem. Anne, relativamente a esta revolução tecnológica na saúde, gostava de ouvir o teu comentário, mas depois deixava-te uma segunda pergunta relativamente a como é que nós vamos no futuro poder comparar todos estes dados, porque nós estamos a recolher dados de resultados em saúde, estamos a recolher dados de custeio, mas eu como doente ou como indivíduo que quer aceder a acessos de saúde, achas que vamos ter plataformas onde eu vou poder colocar todo o meu registro e rapidamente saber qual é que é a melhor instituição, qual é que é a melhor equipa para tratar uma condição médica que eu eventualmente possa necessitar? Vai haver benchmarking para reduzir a minha pergunta? Sim, eu tinha entendido. Obrigada, David. Não, eu não tenho dúvida que vai haver benchmarking, porque na realidade o benchmarking faz parte do conceito do Value-Based Healthcare. E já existem vários países que tiveram iniciativas no nível nacional quanto à disponibilização de plataformas de recolha de dados, como aliás estávamos a falar aqui hoje. De facto, seria uma grande oportunidade de pensar isso no nível nacional aqui em Portugal. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em Wales,
o NHS desenvolveu em 2017 um portal que recolhe os prompts, patientreported.com, em cerca mais ou menos de 31 condições clínicas. E este questionário são disponíveis em inglês e na língua local, e eles constataram que 70% destes questionários estavam a ser respondidos mesmo assim, utilizando o telefone. Portanto, uma particularidade importante. E também uma coisa, esse portal é um portal que serve para o sistema de saúde, ou seja, quer as instituições privadas, quer as instituições públicas, é todo colocado, é independente, claro, não claro. É um portal, ok. Não é um portal só para o NHS, portanto, todo mundo, o privado e o público, tem que reportar os dados, e essa plataforma vai incluir dashboards que são acessíveis pelos utentes, e o objetivo, no fundo, é poder comparar os prestadores de saúde e os outcomes. E eu tenho a certeza, por exemplo, que o next step, e eles já estão a começar assim, o next step é, tendo um repositório .com, nós vamos poder avançar para os modelos de remuneração baseados nos outcomes, não é? Porque, na realidade, hoje nós vamos ter as informações que são necessárias para fazer isso. Outro caso também que é muito importante é na Holanda, por exemplo, o Dutch Institute for Clinical Auditing, que é o DICA, é uma organização sem fim lucrativa, então, que é constituída pelos pagadores na Holanda, e eles se juntaram e promoveram e facilitaram a implementação de um registro nacional de resultados em saúde, .com, à volta de cerca de 19 condições clínicas. E eles constataram que depois a consulta e o acesso e o facto de extrair os hospitais participar e disponibilizar, os hospitais privados e públicos, disponibilizar os seus dados via este registro nacional, permitiu também aumentar muito a qualidade dos outcomes nos diferentes hospitais. O benchmarking, não tem muita dúvida, é isso que vai fazer evoluir a prática, vai permitir gerar valor, e é um conceito que faz parte do Value-Based Healthcare. Ok. Estamos-nos a aproximar do final, penso eu, mas ainda outra temos coisa, algum tempo. David, outra coisa que eu queria acrescentar aqui, só para acrescentar, no nível dos, porque como tu estás na parte das farmacêuticas, eu penso que estes acordos na parte das compras, esses acordos que podem ser feitos para poder, no fundo, medir os resultados na compra, compra com valor, vão precisar também de dados, de contratos que são feitos com os prestadores e, no fundo, de soluções que vão permitir dos dois lados extrair dados e os disponibilizar. Portanto, não temos dúvida que hoje há várias soluções que são disponíveis para fazer isso, e essa revolução tecnológica hoje está a andar e está presente aqui em Portugal. Sem dúvida, eu concordo contigo. Eu digo muitas vezes em brincadeira, do ponto de vista de remuneração e do ponto de vista de estratégia de acordos comerciais entre o prestador de serviços e, neste caso, a indústria, fala-se muito em risco sharing, em partilha de risco. Eu não acredito em risco em saúde, e, portanto, o que eu acho que nós temos que nos começar a movimentar é para a partilha de resultados para o doente, e para isso nós contamos muito com a área tecnológica, como é óbvio, porque nós, para fazermos este próximo passo, nós precisamos de dados e precisamos de real world evidence, e para isso a tecnologia vai nos ajudar imenso, para nós começarmos a ter modelos baseados em Value-Based Procurement. E Value-Based Procurement, com metodologias de Most Economic Advantage Tender, nós podemos ter inovação associada, podemos ter, como essa metodologia nos permite, podemos ter também resultados em saúde, podemos ter outro tipo de métricas, como infecção do local cirúrgico, como length of stay do doente, mas também eu penso que o futuro será termos claras métricas de resultados em saúde, de acordo com aqueles tiers que a Márcia nos disse no início da sua apresentação. Eu acho, e como estamos nos a aproximar do final, foi super interessante perceber a realidade do Brasil, perceber como é que essa realidade, que às vezes nos parece assim tão distante da nossa, afinal não, temos alguns pontos e alguns pontos em comum, de certeza absoluta. Eu continuo a achar, Ana,
que, e lanço o repto mais uma vez, nós temos que tentar implementar o projeto do AVC em Portugal, tem tudo para funcionar. E a Márcia também lança o repto de colocarmos mais hospitais e hospitais portugueses dentro desse consórcio de hospitais privados que já estão a recolher outcomes através dos standard sets do ICHAM. E pronto, e lançar-vos aqui uma última pergunta, que é o que é que vocês acham que falta realmente para começarmos a ter mais sucesso com o Value Based Healthcare? Porque eu acho que todos nós já ouvimos falar muito de Value Based Healthcare, algumas pessoas começam a ficar desacreditadas porque veem pouco Value Based Healthcare. O que é que vocês acham? O que é que falta para começarmos a ter, então, casos com sucesso e casos, acima de tudo? Não sei quem é que me quer responder, mas é uma pergunta às três. Eu só vou responder para Portugal, eu acho, e depois eu deixava a Márcia e a Ana responder para o Brasil, embora nós na Way to Value temos esse objetivo de ter uma comunidade luso-brasileira, mas de facto o que falta é implementar. Nós temos que começar a implementar, nós temos que deixar de falar e nós temos que implementar. E para implementar, a Márcia levantou aqui um ponto extremamente importante, temos que formar as pessoas para ter a certeza que todo mundo, não só no nível do top, mas as equipas multidisciplinares que são essas que vão de facto fazer a implementação destes projetos, também sejam formadas. E portanto, eu, deixando a palavra à Márcia e à Ana, eu diria implementar e formar as pessoas para essa implementação aqui em Portugal. Okay. Márcia, está mudo? Está mudo. Eu acho que você já resumiu o que serve para os dois países, né? O que eu posso acrescentar de dados é que essa formação tem que começar lá na escola de medicina, ou lá na escola de enfermagem. Então, a gente acabou de rodar um estudo que tem mais de 3.000 estudantes brasileiros participando, perguntando, a gente está preparando a publicação, e o nível de conscientização em torno do tema é muito pequeno, mesmo nas faculdades que têm a disciplina de gestão da saúde. Eles saem da faculdade sem entender o sistema no qual eles irão atuar, muito menos discutindo que existe uma alternativa a esse sistema. E aí, quando a gente pergunta para os que dizem que tiveram contato com o VBHC, eles dizem assim, eu fui numa palestra, eu assisti um webinar, eles raramente referem a própria escola como a fonte do conhecimento. Então, eu estou super de acordo e a única lição aprendida, eu acho que todos nós temos aqui, é começar pequeno. Nós precisamos pilotar. Ninguém vai transformar uma organização totalmente voltada a valor num único projeto. Então, nós precisamos criar esse ambiente de aprendizado dentro da organização. A gente tem que medir para aprender e não medir para punir. Essa tem que ser a lógica, porque sem medir a gente não vai conseguir fazer VBHC. E aí implementar, encontrar onde que tem aquela oportunidade, naquela condição clínica, onde tem um time clínico que tem essa disposição em embarcar num projeto de valor. E aí colocar para rodar. E eu acho que para isso, todos nós concordamos que é importante a gente ter uma disposição tanto da indústria, quanto do prestador, quanto do pagador em combinarem esses pequenos projetos piloto e testar e aprender com esses projetos. Pela zona de Jonas, esquina Amadora, ou Dolce Vita. Bom, acho que a Márcia e a Anne já deram um belo resumo, então eu vou ser mais enxuta aqui, talvez falar em algumas palavras, né? Acho que é consenso o quanto o Value Based Healthcare envolve uma mudança cultural, né? E cultura só se transforma, só se constrói com educação. E para a gente educar as pessoas, a gente precisa ter, né, como medir, como monitorar para gerar uma melhoria contínua, né? Então, acho que são essas três, talvez, palavras-chave assim, do que falta. Eu gostava de novamente agradecer ao Paulo a oportunidade, agradecer a vocês, é sempre ótimo estar, neste caso, numa mesa virtual convosco. Eu acho que ficou claro que o Value Based Healthcare está na altura de pormos em prática e acho que a nossa mesa o que pretendia era demonstrar que existem casos, que existe uma importância grande relativamente à educação, é preciso as pessoas, quer da pessoa que está na primeira linha,
portanto, o profissional de saúde que está na primeira linha, saber o que é Value-Based Healthcare, não só a parte de gestão, não só a parte da academia, que também é preciso criar essa informação dentro da indústria. A indústria tem que ter conhecimento também do que é Value-Based Healthcare, e estes conceitos têm que ser bem alicerçados, e portanto eu acho que isso ficou bem claro dentro da nossa mesa. E depois, como é que se implementa? Que é sempre preciso ter bem claro duas áreas da equação. A área dos resultados, e para isso existem metodologias, e temos questionários que estão standardizados, sabemos desenhar a jornada do doente, os care pathways, sabemos que temos que criar equipas multidisciplinares, e depois, no denominador, a parte do custo, que às vezes parece-nos um bicho de 7 cabeças, mas afinal é possível. E os exemplos que nos foram aqui apresentados é possível, e é possível fazê-lo com uma metodologia que está validada, que nós temos provas que essa metodologia funciona e que traz valor à cadeia. E para além de mais, também, com os exemplos que a Márcia, por exemplo, referiu, existem já condições médicas que estão a utilizar esta metodologia do Value-Based Healthcare e, portanto, às vezes nós não temos que inventar a roda, temos simplesmente que ver o que é que está a ser feito, o que é que está a ser bem feito e implementar e testar, fazer pilotos e de certeza que o valor vai aparecer. Por último, eu gosto particularmente desta ponte Portugal-Brasil, temos a mesma língua, e acho que podemos ter, de certeza, resultados e valor por esta combinação entre os nossos dois países. Da minha parte, agradeço aos presentes e alguma dúvida, contactem-nos, estamos disponíveis para falar sobre Value-Based Healthcare, de certeza absoluta, porque o Paulo disse que eu sou aficionado por tecnologia, mas, acima de tudo, eu sou aficionado por esta temática do Value-Based Healthcare, portanto, estejam à vontade. Muito obrigado a todos. Obrigada, David. Obrigada. 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 Muito obrigado a todos. Foi uma